E aí, galerinha, 6 do 8, 12h31, vamos aí para a nossa segunda análise aí, né? A gente acabou de sair do Bitcoin, eu vou deixar na descrição aí no finalzinho do cardzinho para vocês clicarem e dar uma olhada lá no onde eu falei do Bitcoin, XDC, XLM, falei um pouquinho da SP também, nada. Então eu vou deixar aí como sugestão de vídeo para vocês, beleza? Então vamos lá, galera. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, deixa no comentário aí abaixo aí, beleza? Vamos lá, galera. Vamos começar a falar aqui do BOVA. Tem 3 dias aí que eu não olho muito aí o índice. Eu tava bastante ocupado com outras coisas, então acabei não olhando. Mas vamos lá, o que interessante aconteceu na semana, né? Na semana a gente foi buscar lá os 118,77, né? Que é a região aqui de 50% entre esses dois canais aqui dos 115, 48 e 102,06. A gente não passou de lá e a gente já deu uma lapada aqui para baixo, né, galera? O mercado, vamos ver aqui no BOVA não, aqui no Mini, o que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês que eu não estava confiante nessas altas no índice e tal, e aí o mercado ele chegou ali na máxima da expansãozinha aqui, ó, da POC, né, na verdade, e depois devolveu tudo fazendo um grande decisão aqui para baixo, né? E aí o que a gente pode esperar aí nas próximas semanas? Então vamos começar sempre pelo maior, para a gente entender o que está acontecendo, certo? No gráfico diário aqui do BOVA, o que aconteceu? A gente deixou um grande movimento aqui, ó. Começa aqui. Porque esse aqui, peraí. Esse aqui é o de 3, ó. O primeiro take, esse aqui já é de 4. Ou não, é o de 3 também. É o de 3, é o de 4 também. 3, né? A rotação de 3. Só que aqui o outro tinha botado a expansão, esse aqui não tinha botado a expansão, beleza? Enfim, não tem problema. Essa expansão aqui tá de quanto? Deixa eu ver aqui. 700. Lá deve estar 800. Ou não, vamos ver. Deve estar 800 aqui. Ó, 800. Beleza? Não tem problema. Vamos pegar só aqui o que eu quero falar para vocês. Então, galera, a semana aqui no índice, a gente fez essa barra de fluxo elevada aqui, subiu, veio praticamente ali buscar o 119,52, né? Depois teve essa correção forte, depois voltou ali, tentou ganhar novamente 117, não conseguiu, e agora fez essa vela aqui no diário abaixo de 115,95, né? Então o que a gente começa a imaginar aqui no BOVA, né? No BOVA 11. Primeiro que a gente poderia muito bem pegar aqui e fazer essa setinha aqui e marcar os 50% aqui do movimento. Então a tendência maior no gráfico diário é o mercado vir corrigir até essa região de 50%, já que a gente fechou abaixo de 115,95. Essa aqui é a tendência normal do mercado. Vim buscar primeiro essa região, se romper, buscar a segunda região do 112,38, certo? Só que a gente tem um grande problema, que é essa barra aqui de fluxo elevado aqui, que foi formada aqui, ó, fluxo elevado. Então o mercado ele pode fazer um teste novamente nessa barra para poder subir. Ela praticamente está passando ali, ó, o corpo dela praticamente nos 50%. Vamos lá só para entender aqui rapidamente. Vamos marcar ela aqui só para entender mais ou menos onde está passando. Vou pegar essa região aqui. E aí eu vou pegar, deixa eu ver aqui, cara, é porque eu confundo. Deixa eu entender o final, ponto central, pronto, que fica mais fácil. E aí eu pego aqui e vou traçar aqui os 50. Pronto, então eu tenho 50 aqui, 114,15. Então na teoria aqui, né, o mercado já que fechou abaixo desse nível, vir buscar esse nível de 114,15 para fazer o movimento aqui novamente para vir buscar essa região. Se a gente rompe essa região, a gente tem aqui uma expansão para vir buscar aqui os 112,38, tá? 112,38. Quando eu falo que isso aqui é um problema, porque essa barra de fluxo é elevada aqui, ó. A gente tem máxima 50 e mínima. Então, praticamente está aqui na máxima dela. Então, a gente pode romper aqui para vir buscar essa região e é praticamente 50. Eu vou botar os 50. Então, esse movimento que está acontecendo aqui no BOVA pode ser apenas um teste de oferta nessa região para vir buscar essa liquidez ali embaixo, para poder subir novamente, né? O que eu quero que vocês entendam sobre olhar gráfico diário e semanal é para saber uma tendência macro. Então, a tendência macro, no entanto, ela está aqui vindo buscar aqui a casa de 115, né? Então, esse 115 aqui seria a expansão para a próxima semana. Então, eu vou tirar essas aqui, porque não vai fazer mais efeito, né? Não vai significar muito, porque como a gente está trabalhando nesse canal, então o próximo canal para vir buscar aqui é o 115. Então, na prática aqui, na teoria aqui, o mercado tende a vir buscar essa região do BOVA 11
Desculpa, gráfico diário. Até quando a gente vem para um semanal da vida, ó, a gente for buscar a expansão do 118,77, expansão é uma expansão que a gente estava falando, já bateu 2 vezes nessa expansão e perdeu 50% e agora está em região ali de 115,48. Lembrando que a região de 115,48 no gráfico diário aqui, ó, é mais ou menos essa região aqui, ó, 115,48. Vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, galera, porque se eu for rapidamente aqui, deixa eu pegar aqui, porque eu acho que está tendo uma divergência aqui entre esses dois gráficos. Então, peraí, eu vou pegar esse semanal, vou duplicar, clonar a visão, vou colocar aqui do lado, certo? Então aqui está batendo 115,48. Deixa eu pegar aqui e botar diário para cá. Entendi, tá vendo? Tá tendo um pouquinho de divergência ali, ó, um gráfico com outro. Aqui tá batendo 115,48 e ele já tá perdendo. Então isso aqui ficaria ruim para ficar falando assim. Vou tirar esse aqui, vou botar esse mesmo. Eu vou botar para cá. Ou então eu posso deixar e botar só diário mesmo, também não tem problema. Ó, tá vendo? Vai dar na mesma. Então eu vou tirar esse aqui. Pronto, vou deixar só semanal. Porque quando eu quiser vir aqui, eu venho aqui no diário e mudo, ó. Pronto, tá vendo? Tá passando um pouquinho de informação errada aqui. Foi mal, galera, tá? Tá tendo um pouquinho de divergência. Então vamos lá. No gráfico... beleza. No gráfico diário, tá? Perdão, que eu tava falando besteira aqui. Tava com um pouquinho de divergência. No gráfico diário do nosso querido BOVA11, a gente está em cima de um nível de 115,48, tá? 115,48 é uma região de suporte, um suporte forte aqui, justamente por conta, né, do canal, né? Por causa do canal. Então essa região aqui é uma região de suporte. Então a tendência mesmo do mercado, voltando novamente lá, não leve em consideração o que eu falei agora há pouco, que estava com divergência mesmo. Então a tendência agora aqui, a tendência na prática é o mercado voltar novamente a atacar a região aqui do 117,04. Se perde aqui, a gente tem aquela expansão lá que eu acabei de explicar para vocês. 50% é praticamente a mínima da barra de fluxo elevado, que é essa barra que está aqui. Isso aqui, beleza, tá? Então, assim, quando a gente vem aqui para um gráfico semanal, a gente está, em cima de uma região de resistência, né? Uma região de suporte, na verdade. Então, essa região de suporte, então essa região de suporte aqui, ela casa muito com o M5. Se eu pegar o M5, olha que a gente está. M5 que a gente tem bastante suporte aqui, ó. Essa região de suportes aqui. Então, teoricamente aqui falando, por mais que no intraday a gente deixou uma região aqui de distribuição, está abaixo, né, dessa distribuição, só que a gente fechou praticamente em cima da região de suporte, né? Então, vale a pena muito ficar observando isso aqui no BOVA. Então, será que agora a gente bate aqui e vai vir buscar essa região de 117 na semana? Né? Então, vamos lá para um semanal. O semanal não mudou muito, ó, tá naquela região lá. Então, essa região aqui, vocês têm que entender que é a região de suporte. Então, pelo gráfico diário do BOVA11, pelo gráfico semanal do BOVA11, a gente está em cima de uma região de suporte. Então, na teoria aqui, a gente começa a pensar que o mercado na semana vai ser de alta porque atingiu esse nível de suporte, certo? Então, é isso que a gente tem que entender aqui no gráfico diário e no gráfico semanal aqui do BOVA, certo? Então, gráfico diário e semanal, a gente está em cima de uma região de suporte, certo? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, a gente já começa assim, já estudei o semanal, já estudei o diário, linha de suporte, então vamos ver o que acontece agora, o que vem depois disso. Vamos saber agora, aqui no gráfico, a gente sabe agora que a gente está numa região de suporte, então teoricamente seria ali mais oportunidade de compra do que venda, certo? Então vamos para o que interessa agora, que isso aqui é BOVA, tá, galera? Então vamos agora para o que interessa aqui, no mini que é importante que a gente opera. No mini, né? No mini, o que acontece? A gente está perdendo uma região ali muito importante dos 120,640, né? A gente foi lá buscar a região dos 124,08, né? Vou buscar essa região, voltou aqui e quase foi buscar novamente 124,08. Eu não lembro o que eu falei na análise passada do mini, tá? Mas essa região aqui é uma região de resistência. E agora a gente fechou abaixo de 120,640. Quando a gente fecha abaixo dessas regiões, a gente começa a trabalhar com as próximas expansões. Que aí seria mais ou menos isso daqui. Eu pegaria aqui e ia traçar aqui, nessa região. Pronto. Venho aqui, coloco aqui o objeto central. E aí eu tenho mais ou menos aqui o que eu chamo da nossa expansão. Pegou aqui, beleza. Eu tenho a nossa região aqui,
né? Bora botar ponto. Pronto, eu tenho nossa região aqui. Essa região aqui no semanal do índice é uma região de suporte. Nota que a gente bateu nessa região aqui, nesse dia, do gráfico semanal, semana. A gente foi, voltou, fez barra laranja, amarela, depois voltou novamente quase, chegando nesse nível aqui, foi lá para cima buscar a expansão de 124, depois voltou abaixo desse canal. Então, olhando isso daqui, a tendência maior para o mini é de uma correção um pouco até 117, vou arredondar, tá? Então, 117. Então, como a gente já perdeu, então a gente começa a trabalhar com essa expansão. A expansão aqui não me interessa mais. Então, se eu quiser aqui, eu posso até tirar ela, tá? Vou tirar ela aqui rapidamente. Ah, não, vou deixar ela bem aqui, para a gente ver onde é que bateu, que teve a reversão aqui de tendência aqui no mini índice, certo? Então, como a gente está trabalhando aqui com esse canal de baixo, então a tendência na semana aí do mini índice é vir buscar 117,269. Se eu pego isso aqui e coloco em um gráfico diário da vida, o que acontece? A gente deixou duas barras, amarelas, essas barras aqui são de fluxo elevado. Nota aqui, ó, bateu uma vez aqui, daqui é diário. Então, aqui no dia 27, 25 do 7, a gente bateu, quase bateu aqui, aquela queda toda que a gente estava falando que vimos que é o 120. Aqui é uma região de suporte, o mercado subiu, e depois fechou abaixo de 120, 640. Então, não é positivo aí para o mini índice, olhando essa tendência aqui pelo gráfico diário. Nem pelo gráfico diário e nem pelo gráfico semanal. Então, tendência aqui, galera, de mini índice aqui é queda. É queda. A não ser que o mercado aí na segunda ele já abre acima dessa concentração novamente aqui, ó, fecha para cá, abre para cima do 120, né? A gente vai ter que esperar, mas na tendência aqui é o mercado vir buscar 117,269. A gente vai ver isso no gráfico diário, tá? Mais ou menos. Ou diário não, nos intraday da vida, certo? Então agora o que acontece? Quando eu venho aqui e largo o M15, pode ser até mais, sei lá, tanto que vocês quiserem aí. Então a gente começa aqui, ó, vamos ver aqui uma hora, acho que só ver um negócio aqui se fica melhor pra gente ver. 60 minutos. Ó, fica até mais tranquilo para ver. Gráfico de uma hora aqui no mini. Então pode ver, ó. A gente ficou acima dessa linha aqui, a gente veio buscar aqui os 50%, bateu nessa linha, bateu novamente aqui, veio buscar essa região, veio ali, não teve força, ficou e abaixo de 120. Então, teoricamente aqui, né, é para vir buscar 117,269, certo? Então aqui, vamos botar para um M15, pronto, M15 fica mais bem desenhadinho. Isso aqui que a gente está aqui no M15. Então a gente estava dentro dessa consolidação toda aqui, batendo aqui, fazendo fundo e topo, fundo e topo. A gente tinha que ficar acima dessa região aqui para a gente poder imaginar que o mercado viria buscar o 117,193. E não é uma coisa que está acontecendo. A gente está abaixo da linha. Tentou perder uma vez, tentou perder duas vezes e agora perdeu os 120,640. Totalmente negativo. Então, totalmente negativo. Lembrando também que as barras de volume elevado lá da semana aqui, ó, desse pregão, ficaram todas para trás, né? Semana que ficaram todas para trás aqui. Eu tô falando gráfico de M15. Nesse pregão aqui, ficou para trás, né? E veio fazer um teste de demanda nessa região aqui e perdeu 120. Então, cara, não tem como acreditar aqui no mercado de alta, tá? Não tem. A não ser que o mercado venha atacar o 120, né? Aqui, ó. A não ser que o mercado venha fazer isso. Então, a não ser que o mercado venha aqui amanhã, a segunda, rompa aqui. Rompeu, voltou a testar essa linha, beleza. Aí a gente acredita que o mercado vai vir buscar 124. 124, vou arredondar, certo? Agora, se o mercado continuar aqui, vir fazer a tendência mesmo, ele vai fazer um teste de demanda aqui nessa região para poder fazer esse movimento de queda, para vir buscar ali a parte de 117 e 269. Então, a tendência maior que eu acredito é que venha buscar essa região aqui, falando de um gráfico semanal, um gráfico de 15 minutos, tá? Levando em consideração todo esse contexto aqui, sem olhar volume, sem olhar nada, certo? Então, fica muito claro aqui pra gente, no mini índice, essa fraqueza aí do mercado, tá? Essa fraqueza do mercado. Aqui, ó. Gráfico diário. Tá vendo? Fechamento aqui abaixo do 120 e deixando a sombra, né? E fechou certinho ali naquela região do 120. Então, vamos muito cuidado aí amanhã com compra no índice, beleza? Gráfico de M10. Ó, nota que a gente marcou aquela dífice lá e tal. O mercado até tentou romper aqui, não continuou. Rompeu o dífice, fez um teste, beleza. Poderia até levar um stop aqui se entrasse comprado, porque o rompimento de dífice aqui possivelmente poderia acionar stop, entrando demanda para o mercado subir. Então, possivelmente poderia levar um stop, mas aí, aqui na perda, aqui, confirma a continuação de tendência de queda nessa região. Então, se eu pegar aqui o M10 agora e botar aqui o volume do M10, vamos botar aqui, ó.
mais ou menos nessa região, o que a gente tem aqui agora? A gente tem a maior concentração lá embaixo, né, cara? Então a gente vai pegar aqui e vou traçar para cá. Vou deixar um pouquinho maior porque fizeram praticamente 2 regiões. Então acho que aqui fica legal. Pronto. Aqui acho que fica legal. Beleza. Então aqui o que acontece? É o que eu tô falando para vocês daquela linha, né? Então o mercado ele pode fazer o seguinte, bater nessa região, sentir a oferta e fazer o movimento. E quem sabe 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 aqui para baixo, fazendo essa tendência aqui. Lembrando que a DIVS está aqui nessa região, está ali no 121, tá? 121 aqui. Aqui é o preço médio que entrou vendido nessa barra, essa barra ainda está acomodando o jogo. Então a tendência maior aqui também pelo gráfico intraday é de queda para os próximos dias, né? A não ser que o mercado faça isso aqui, ó, rompa aqui. Ele rompendo aqui, voltando a testar, beleza, daria compra nessa região? Daria. A tendência maior é queda. Aqui, para ser uma reversão aqui, no mínimo a gente teria que perder aqui difference aqui, porque aí estaria acionando o stop de quem está vendido, entrando demanda e o mercado subindo mais. Aqui ainda é uma compra perigosa, porque mesmo se eu compro aqui um stop curto aqui, o mercado ele pode bater na difference, que ela pode estar passando nessas regiões aqui no pregão de segunda, e o mercado vir devolver e ainda continuamos aqui na tendência de queda bem formada no índice, tá? Então, não estou acreditando em uma recuperação do índice aí na semana. Pelo menos na segunda não, né? Ah, mas vamos dizer que esse mercado ele abre lá em cima, lá na PQP aqui, ó. Ó, pô, se abrir aqui, o que acontece? Aqui é região de resistência, tá? Aqui tem barra vermelha nessa região. Não continuo acreditando na minha tendência de alta aqui, bem formada no índice. Não tem como acreditar nisso, tá? Mesmo se abre aqui acima da maior concentração, deixando todo mundo travado aqui, eu teria que esperar no mínimo um teste de oferta aqui nessa região, para poder fazer esse movimento, para ficar mais tranquilo. Porque se acontece que a gente abre com gap de alta aqui, e aí, onde eu vou botar meu stop? Aqui no fundo é muito fácil de pegar. Aqui, pelo menos, eu tenho uma concentração, tem escoras aqui, então para pegar é um pouquinho mais complicado, certo? Então, gráfico de 5 minutos. Aqui a gente consegue ver todo o mercado aqui em vários dias, ou seja, 10 dias aqui, as concentrações de volumes. As concentrações de volumes todas estão para baixo, né? Todas estão para baixo. Então, eu tenho algumas regiões aqui de volume aqui, mas já foram deixadas para trás. Então, aqui, tipo, eu vou considerar esses níveis aqui, vou deixar esses níveis aqui, não vou colocar na descrição, porque todos os níveis de POCs a gente está trabalhando abaixo. Esses daqui são POCs que existem, só que tipo, não tem mais a marcação, então não vou levar muito em consideração, não vou botar. Vou deixar nas linhas que estão lá no gráfico diário e o semanal, beleza? Porque a gente está abaixo dessa consideração, abaixo dessa, de todas mesmo. Então não tem como pensar em uma recuperação boa ainda aí pro mínimo. Tá? Mas aqui é uma região que lá no gráfico diário, a gente está, no gráfico diário e semanal, a gente está bem perto de um nível lá de suporte. Se for pegar aqui, ó, suporte, vou pegar aqui o diário da vida, ó, suporte, eu sei disso, tá, galera? Eu sei muito bem disso. Então, a tendência na lógica aqui é fazer esse movimento de alta, mas eu tô falando para vocês que no intraday eu não tô confiante nessa alta. Não estou confiante nessa alta. A tendência maior, olhando apenas esse gráfico aqui, com a FiMate, é de um mercado aqui voltando 2 níveis para cima do 115, seria o de movimento de alta para vir buscar essa região aqui. Tá? Então, assim, na prática aqui, se eu fosse operar aqui M15, só FiMate da vida, ó, o mais que ainda tem barra vermelha no M15 aqui, perdendo, né? Aqui, ó, se for operar M15, o que eu ia fazer? Ó, tá vendo M15 aqui? Aí, cara, entra aquela parada. Tu vai vir aqui, coisa que eu não gosto de fazer, né? Ó, tá vendo? Aí tu vai pegar aqui um fundo e um topo. Poderia pegar esse aqui, ó, poderia pegar esse movimento aqui, ó, e junto com a própria linha do Equador, beleza? E aí o que eu tenho? Teria compra, canal de referência, zona neutra. Teria compra quando romper essa zona neutra. Zona neutra, romper nessa região aqui, aí tu travaria teu trade no 0 a 0 e espera, né? E eu tenho uma barra vermelha também passando aqui nessa região, ó, nessa região aqui. Então o mercado ele pode muito bem bater nessa região, até que nessa região aqui do primeiro nível aqui fazer esse movimento. Então aqui no mini eu não gosto muito de fazer operações de FiMate. Eu nunca usei FiMate para mini índice, porque eu acho que a pegada aqui é um pouquinho mais rápida. E aí eu geralmente faço entrada no M1, mas não usando FiMate. Aqui é mais para ver tendência no macro, tá? Então pela lógica aqui, tu faria uma entrada muito perto aqui dos 50%, perto aqui dessa barra vermelha, então eu não ia achar muito interessante fazer esse tipo de entrada aqui, beleza? Mas a gente está em uma região sim de suporte. Só que essa região de suporte aqui, a princípio, no gráfico de M5, a gente tem uma tendência maior de queda. Então vamos ver como é que isso vai comportar aí o mercado amanhã, certo?
No gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que geralmente a gente executa, se a gente fosse levar em consideração aqui, olha só que interessante, eu gosto de operar gráfico de 1 minuto aqui no índice. A gente fez uma baita de uma barra vermelha naquela região. Ó, aqui, ó, fluxo totalmente elevado, né? Totalmente elevado. Se eu fosse aqui operar aqui, o que que eu faria? Barra aqui, opa. Como o spread é muito alto aqui, não é 1 minuto, eu ia fazer isso aqui, ó. Só um minuto. Eu ia fazer eu ia fazer essa marcação. Por quê? Porque aqui não me interessa. Ah, vender mini índice aqui? Não. Poderia, não é errado vender aqui. Mas pelo menos tinha que perder esse spreadzinho aqui, né? No mínimo aqui para poder vender. Mas não é errado vender aqui não e tomar um stop. Então o mercado, o que ele fez aqui? Ele fez a barra de fluxo elevado. Tem aqui e tem os 50% da barra. E aí o mercado fez, vendi, botei o stopzinho aqui em cima. Beleza, não é errado não. Aí tu vem aqui, toma um stop. Beleza, o mercado faz aqui uma vez, duas, sobe. Tu já sabe que isso aqui não é. Tu já sabe que isso aqui não é barra de continuidade. Aí o mercado faz outra barra grande ali. Volta, testa novamente essa barra que é a maior. Note que essa barra aqui, ela não é maior do que essa. E aí o mercado ele começa a disparar. Então aqui tu já sabe, olhando barra de fluxo aqui, que isso aqui não é barra de continuidade, é de freio essa barra aqui. Então, por mais que tivesse levado o stop aqui, virasse tua mão nessa região aqui, daria muito bom aqui no índice, né? Até alguns momentos. E depois o mercado perde tudo novamente e volta para baixo. Por isso que é meio complicado operar M1 também. Mas aqui, ó, a gente está dentro da barra ainda. Ainda está testando aquela barra ainda. Então, se for levar em consideração aqui, marcar toda essa barra, vamos ver aqui, ó. Se for levar aqui em consideração, marcar toda essa barra, que ia marcar só. Eu ia marcar só essa região aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Só essa região que eu ia marcar, ó. Aqui, ó. E o que acontece agora? O mercado aqui daria bom. Aí o mercado volta, faz uma barra vermelha que ainda é menor do que essa, mas rompe, testa uma vez, duas e fica fazendo range nessa região. O que eu tenho aqui? Já perdemos a mínima da barra? Não, não perdemos a mínima da barra. Mas aqui já tem uma força maior vendedora do que compradora. Então aqui tudo indica no semanal, no mini índice, no diário do mini índice, no gráfico de M5, no mini índice, M10 no mini índice, que é venda. O gráfico de 1 minuto também coincide muito com isso, com essa leitura de venda. Pô, a gente está praticamente abaixo dessa região. Por mais que ainda não perdeu o spread da barra, a gente está abaixo do corpo dela aqui, da região que teve bastante defesa. Então é mais um alerta, a não ser que o mercado vá para cima dessa região ou rompa essa região, tá? A não ser que rompa. E mesmo assim eu não ficaria confortável. Eu já falei para vocês por que eu não ficaria confortável nessa compra, certo? Então o gráfico de 1 minuto é isso, beleza, galera? Então vamos falar rapidamente do dólar. Aqui eu marquei, mas eu marquei no M10, tá? Então no M10 é isso. Então aqui, ó, no caso, se eu fosse fazer alguma coisa aqui no índice, o mercado chegando nessa região aqui, seria aqui, vendo nessa região, stop aqui, e aí tenta surfação daqui para baixo. Se perder aqui, pegar o stop, espero o teste de demanda, oferta, para poder fazer o movimento de alta. Eu não entraria comprado. Não ficaria confortável nessa operação aí. Beleza? Vamos do dólar, que eu acabei não falando do dólar aí lá no outro, né, galera? Então, no dólar, o que acontece? No dólarinha, a gente ainda continua naquela tendência de queda, na minha opinião, a tendência de queda. Se for pegar um gráfico diário aqui, ó, a gente bateu direitinho aqui nos 4,94, né, 4,94. E aí começou a cair novamente, né? Que é todo esse canal que a gente está pegando ali. A primeira marcação que eu fiz da FiMate, né? E aí a gente está batendo nessa região, tem uma retraçãozinha aqui também. Aqui é uma região de resistência. Galera, na minha opinião, ainda continua com uns 4,50 ali o dólar, tá? Para bater essas regiões aqui. Deu uma subidinha aqui, mas já segurou e já está começando a dar uma retraída aqui. Por quais motivos? Por todos aqui, ó. Tipo, todas as barras vermelhas, a não ser essa aqui, ó. Que se for pegar essa barra vermelha, esse camarada aqui, ó, a gente bateu ali, tentou romper ela, não conseguiu, voltou novamente para cima. Mas, se tu for levar em consideração aqui, ó, a gente está dentro dela ainda. Então, aqui a tendência maior é de queda, na minha opinião. Aqui a gente está abaixo do nível de POC também, então tendência de queda para o dólar para mim. Não tem muito o que falar. Se eu quiser pegar aqui e operar dólar, eu vou lá no M15 rapidinho aqui, ó, M15. E aí o que acontece? Ó, bateu lá naquela região ali. Aqui, ó, bateu uma vez nessa região, uma outra vez nessa região, chegou a bater nessa região aqui, já tá vindo aqui para baixo novamente. Então, essa região aqui para mim sim é uma região de resistência para o dólar, tá? Então, não acredito, mesmo com essa alta que a gente teve aí no dia, né? Eu não tô muito confiante aí que o dólar continua subindo. Cara,
se eu for botar no que é aqui no gráfico semanal, a correção normal aí do dólar, para ser bem sincero para vocês, olhando aqui market profile e tudo, seria até aquela região ali, ó, dos 5,23. Essa região para mim ainda seria um teste de demanda. Se o mercado vier buscar essa região aqui, ó, vem aqui, rompe, tá, bate nessa linha e dá uma correção normal da tendência. Uma vez que a gente rompe essa linha e ficar acima, aí eu já começo a ficar um pouquinho mais, pô, aqui é uma região complicada e tal. Então a gente já rompeu aqui, possivelmente a gente pode encontrar demanda nessa região, oferta que era para ter aparecido nessa região, não apareceu. Então possivelmente aqui a gente pode a galera começa a estopar e o mercado vir subir um pouquinho mais para testar essa próxima expansão. É uma coisa que eu não acredito ainda, mas não acharia estranho se o mercado fizesse esse movimento. Mas tudo ainda está aqui na casa desses 4,94. Então a gente ficando abaixo desses 4,94, aqui a tendência ainda continua sendo de queda para o dólar. Mas que a gente rompa essa região e vemos que essa outra região, a tendência macro ainda é de queda. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, deixa aquele likezinho, compartilha. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo. Beleza, galera? Tamo junto. Boa operação a todos. E agora eu vou começar a gravar lá pro Forex, tá? As minhas marcações. Não é nada de aula, é só o que eu tô marcando. E é isso. Vamos que vamos. Tamo junto. Os